nem todo jogador ele responde a determinados estímulos, né? Então você tem que estar sempre ali pisando em ovos, apesar de você querer vencer sempre, nem todo mundo funciona no tapa, no esporro, demora um pouquinho, né? Cada jogador hoje tem a sua personalidade, então até isso hoje a gente precisa respeitar, né? Acabei de você É. cobrar o jogador, ele enfia a cabeça debaixo da terra e não consegue entregar. Foi até uma coisa que eu falei com você aqui agora, né, dos três, dessa primeira passagem pelo Corinthians, porque são três treinadores com perfis completamente distintos, né? Porque a gente vê Diferente. que no futebol brasileiro não tem essa questão de sequência de trabalho, né? A gente pega o Luxemburgo, que é um cara que é mais explosivo, mais brigador. Aí tem o Parreira, que é um cara mais tranquilo, mais polido, mais até mesmo um técnico que psicólogo, que senta, conversa, e o Geninho, que já é um outro perfil de treinador É também, outra né? linha. Como é que é a diferença, por exemplo, do Lucha pro Parreira, que são dois caras vitoriosos mesmo? Aqueles que, pô, Parreira é campeão do mundo, campeão com o Fluminense, topa vir pro Corinthians e fica apaixonado pelo clube, sai pra Sai pra seleção seleção. brasileira. Cara, e era um time, Mate, que a gente vê o futebol europeu hoje, a gente fala do toque de bola, da Sim. qualidade. O trabalho dele lá no ano de 2002 no Corinthians era justamente isso. O Corinthians tinha posse de bola, dominava o adversário. Eu não lembro de um jogo do Corinthians naquele período que o Corinthians foi dominado, Fabinho. O Corinthians sempre dominou as partidas. Cara, era o mesmo nível, né, de inteligência, né? Só que de uma forma diferente de falar, né? Era até estranho, porque o Parreira totalmente educado, polido, falando mano, né? E aí, mano? E aí, mano? E aí você falava, pô, né? Será que ele tá brincando? Mas, cara, no final de tudo isso é a camisa. Você entendeu? Vai mudar a forma de falar, o nível de trabalho era o mesmo, o nível de cobrança também era o mesmo, só que de uma forma diferente, né? O Parreira, ele tinha essa leitura um pouco do Vanderlei, né? E o Geninho totalmente diferente do Parreira e do Vanderlei. Mas se você pegar, né, a felicidade que eu como atleta teve de trabalhar com esses três treinadores, era o quê? Era a sequência do trabalho. Você entendeu? Você tinha grandes treinadores e praticamente o mesmo time. Você entendeu? Eu acho que, não me lembro agora ao certo, a saída do Vanderlei, ela não tinha se dado por resultado. Aham. Você entendeu? Algum entreveiro que apareceu no caminho. Chega o Parreira também, totalmente. Então, isso que eu ia perguntar, foi algo que pra vocês foi, não digo nem bem aceito, mas vocês olharam com bons olhos, tipo assim, pô, tá vindo o Parreira aí, legal, é um bom treinador, vocês gostaram da chegada do Parreira? Cara, a princípio nós tomamos um esporro dele, assim, porque assim, é o que eu falo, quando você tá no Corinthians, você sempre tem que esperar além das expectativas, Aham. né? Então, a gente não sabia nem como cumprimentava o Parreira, porque, pô, tetracampeão mundial, trabalho, pô, acho que o cara jogou praticamente 5 Copas do Mundo, entendeu? Jogou com o Brasil, jogou com a Arábia Saudita. Então, pô, o primeiro contato que nós tivemos com o Parreira foi um esporro que ele deu na gente, né? A apresentação dele, ele falou, parou. Ele falou, ó, bom dia é obrigatório em qualquer lugar, mas nós não cumprimentamos assim por, sabe, a gente tava intimidado, pô, Por quem respeito. que tá ali do outro lado, entendeu? Sim. Então, assim, mas, pô, um cara totalmente inteligente, assim como o Vanderlei também à frente do seu tempo, sabe? E muito preocupado com o seu, que você tá fazendo com o seu dinheiro, tá se cuidando, entendeu? É personalidades diferentes com a mesma inteligência, entendeu? Cara, isso para nós atleta era muito fácil. E o nosso time de 2000, finalzinho de 2001, 2002, 2003, cara, era um time muito bom, um time muito maduro, muito coeso, entendeu? Então, a gente dominava para estrangular depois. Então, a gente sabia o momento certo de atacar, de se defender, entendeu? É um time totalmente, como é que é, fluido dentro de campo. O treinador passava a informação, a gente sentia outra coisa, resolvia lá dentro. E depois a gente chegava para ele e falou: ó, precisamos mudar algumas coisas, porque nós que estamos lá dentro estamos sentindo que se nós continuarmos com essa estratégia, nós vamos perder o jogo. Não, tá tudo certo, faz o que é melhor para vocês. Tanto o Geninho como o Parreira era isso. Não tinha nada determinado, sabe? Assim, o nosso time era um organismo vivo. Ó, nós vamos marcar como agora? Vamos pressionar? Não, não vamos pressionar. Deixa sair jogando. Decidia ali, passava pra ele, vai ser desse jeito. Ó, vamos marcar como? Homem a homem, vou marcar pro zona. Ó, o que vocês decidirem, tá decidido. E a cobrança era entre nós primeiro. Antes do Parreira vir falar alguma coisa, a gente se pegava, saía várias tretas ali, mas pra poder acertar, e dava certo. Eu lembro desse time de 2002 aí, que na estreia da temporada foi no Canindé. Foi uma partida diante do Americano, né? Corinthians estreia, porque no Campeonato Paulista esse ano, Mate, não teve relevância, né? Uhum. Foi criada a Liga Rio-São Paulo, Era isso aí. então o Campeonato Paulista só jogou Ituano, as Sim, equipes sim. menores. E era um campeonato muito mais difícil de ser jogado do que
qualquer campeonato que você jogasse naquele período, porque tinha Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Santos, Portuguesa, Palmeiras, era um campeonato, a Guarani bem, Ponte Preta bem, Pô, era um campeonato que tinha pelo menos ali 7 equipes. Sim. e aí entrava os times do interior do Rio, né, meu? Volta Também. Redonda. Não lembro se Madureira jogou. Lembro que nós fomos jogar nesse Vale do Aço aí, cara, complicado de chegar, sabe? Outro Contra o clima, Resende. outra Resende, outra grama, outro gramado, entendeu? Experiência, cara. Experiência. E foi um ano que o corintiano ele tava meio ressabiado, porque o final da temporada de 2001 foi uma temporada meio estranha, meio Sim. esquisita. É, por conta da Né? Mercosul, Você né? até Acho que contou essa história da Mercosul e foi isso mesmo, né? Era o sonho da gente ter. Pô, a gente tem um mundial, mas a gente quer ter um Sim. campeonato sul-americano. E, assim, foi uma virada de chave tão legal que o time começou tão bem a temporada do ano que parecia que era música, né? Até falei do jeito que o Corinthians jogava, pressionava. Naquele período, Fabinho, quem que foi o seu grande companheiro ali daquele time do Parreira? Porque eu lembro que era um meio-campo que dava gosto de ver jogar, cara. tinha só o Vampeta ali, só um pentacampeão mundial só. Não, mas Não, ô, Mati, era Vampeta, um time Ricardinho, solto. Dida. Não tinha ninguém. Tinha quase ninguém nesse time, né? E só outra, tinha era a véspera fera. de Copa do Mundo, Só isso que eu tinha tô fera. falando. Então esses caras estavam com rendimento lá em cima porque eles sabiam que iam ser convocados, né? Então, Tinha jogo que o David fazia 4 gols por jogo. Isso é uma loucura. Ah, nosso time era sensacional, cara. E era uma briga tão grande assim pra jogar, porque você via que jogava o Fábio Luciano, aí o Chaide correndo por fora. Cara, você tinha um Rogério, pô, voando, você tinha um Clebão voando. Aí, pô, no meio você tinha eu, Vampeta, Fabrício, você tinha Renato, você tinha Leandro, você tinha Ricardinho. No ataque você tinha David, pô, Guilherme, você tinha Gil, você tinha o Leandro. Então, assim, cara, e o couro comia nos treinos, cara. Era um negócio assim. Saiu Era umas gostoso, tretas, às vezes, cara. Fabio. Alguém dava uma chegadinha um pouco mais forte, saiu umas tretas. Cara, é normal. É normal. É o que eu falo, assim, é o que eu cobro muito hoje, né, cara? Você tem que treinar do jeito que você joga. Sim. Você não pode ser maldoso, né? Ao ponto de você tirar um companheiro do jogo. Né? Então, e isso me fazia muito bem. Né? Porque é muito difícil você ter essa mudança de rotatividade, treinar de qualquer jeito e querer jogar em alta intensidade. Você não vai jogar. Então, assim, era normal alguém reclamar de alguma coisa, mas o ambiente nosso era tão bom e tão leve, cara, que rapidinho chegava o Vampeta, chegava o Ricardinho, sabe? O Dida falava muito pouco, assim, o próprio Scheid, por não ser titular nessa época, mas exercia uma liderança, assim, ferrada, né? E tinha molecada com gás, cara, querendo jogar. Pô, eu lembro que virava o jogo assim, cara, das raras vezes que eu fiquei no banco, assim, né? Você ficava lá, você ficava olhando, aí, pô, virava o jogo, os caras já, professor, vamos aquecer, vamos aquecer. Então, assim, os próprios atletas chamavam o preparador físico Sim. pra aquecer, entendeu? E outra, cara, todo mundo quer vestir essa camisa, não tem jeito, cara. Todo mundo quer aproveitar ao máximo, porque as coisas passam muito rápido, entendeu? Sim. E era uma época que o futebol brasileiro era muito valorizado, né? O Dida, por exemplo, ele vai pra Europa e volta pro Corinthians. Sim. Ele veio emprestado do Milan para ficar mais um tempo no Corinthians porque ele queria disputar a Copa do Mundo. Lá ele não tinha oportunidade de jogar, ele falou, opa, então quero voltar pro Corinthians. E ó, ter o Dida no gol é uma coisa impressionante, porque o Fabinho fazia pênalti, de vez em quando o Fabinho fazia uns pênaltis, né? Aí, de vez em Mas quando ele dava ficava tranquilo ali porque o Dida pegava, né? Não, e a briga era feia, porque você tinha o Doni, e o Doni veio muito bem do Botafogo. De goleiro a gente sempre teve bem servido, entendeu? Só você Sim. pegar o Doni depois foi pra Roma, pro Liverpool, seleção brasileira. Sim. E tinha o Dr. Joaquim, né, cara, que preparava todo mundo ali, meio que um ancião, né? O Doni, pô, o Doni ria com ele, assim. Então, assim, cara, é muito bom quando você tem bons jogadores em todos os setores do campo. O jogador que entra e resolve, entendeu?